A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 4. Firme compromisso com o texto. Continuação. Exposição bíblica. Tendo completado sua introdução, Lutero ia diretamente ao texto bíblico. Uma vez dentro da passagem, Lutero focava a atenção sobre ela, movendo sistematicamente versículo após versículo. Ele declarou: é uma desgraça um advogado abandonar sua prévia. Maior desgraça ainda é o pregador abandonar seu texto. Ele cria que o pregador devia avançar no texto tão logo fosse possível, e uma vez lá, permanecer nele. Lutero explicou por que achava essencial que ficasse tão junto do texto. Em minha pregação, eu me esforço para tratar o verso da Escritura, permanecer nele e instruir o povo para que possam dizer: é sobre isso que o sermão trata. Para Lutero, os ouvintes deviam estar cônscios do assunto explícito do texto e como ele se relacionava com as suas vidas. Isso fazia com que estivesse entrincheirado no texto. Em suas palavras, o pregador deverá permanecer no texto e entregar aquilo que está diante dele, a fim de que as pessoas entendam bem o que ele diz. Mas um pregador que fala tudo o que lhe vier à cabeça é como uma empregada que vai ao mercado e, encontrando outra empregada, juntas elas montam uma tenda e fazem um mercado de gansos. Esta é uma forma imaginativa de dizer que o pregador não deve se desviar de seu propósito. Quanto a isso, Dobstein ressalta: o alvo do sermão é ajudar seus ouvintes a compreender plenamente o texto. O alvo é sempre que Deus fale sua palavra à congregação por meio do sermão. Tudo que ele vê serve para expor e proclamar o texto, tendo sempre em mente o pensamento e ímpeto básico do texto. Em suma, Lutero lutava para passar a seus ouvintes o intento autoral de Deus quanto à passagem específica. Lutero enfatizava a importância de destilar uma única pepita de significado de determinada passagem bíblica. Dava forma ao sermão em volta do Herzpunkt, o ponto do coração, ou o significado central da passagem que estava tratando. Com essa finalidade, Melzer nota: o método de Lutero era tomar dado o segmento da Escritura, encontrar dentro dele o pensamento-chave e torná-lo indubitavelmente claro. O texto tem de controlar o sermão. No todo, Lutero tinha um compromisso de exposição versículo por versículo, embora houvesse exceções notáveis em feriados religiosos, quando ele seguia o calendário litúrgico. Sobre essa aproximação, Old declara: Lutero é sempre um expositor. Acrescenta Dobstein: a sua pregação é expositiva, não temática ou tópica. Em vez de um tema, sua base está num texto. Lutero pregou consecutivamente em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 2 Samuel, Salmos, Eclesiastes, Cântico de Salomão, Isaías, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, parte de Mateus, Marcos, porções de Lucas, porções de João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, 1 Pedro e 1 João. O número de versículos que tratava em cada sermão variava, dependendo do gênero literário e da seção dentro do livro que ele fazia exposição. Em geral, porém, ele expunha 3 a 5 versículos em cada sermão. Pode-se dizer que o alvo principal de Lutero na pregação era que a palavra de Deus crescesse e ele diminuísse. João 3, verso 30. Quanto à pregação de Lutero, Melzer observa: o povo deverá lembrar do texto e de sua mensagem mais do que do próprio sermão. O sermão deve seguir o fluxo, a linguagem e a dinâmica do texto, e não impor sua própria dinâmica ou direção do lado de fora. Ou seja, quando Lutero pregava, ele seguia o texto, dizia o que dizia o texto e prometia o que o texto prometia. Ao tratar de um versículo ou uma pequena seção de versículos com foco intenso, Lutero conduzia seus ouvintes à mente do autor bíblico. Mais importante, influenciava sua congregação com a mente do próprio Deus.